Quero dar uma boa noite e a paz do Senhor a todos que irão ver esse vídeo. Esse vídeo que nós estamos trazendo, ela fala da lição que foi dada nesse dia 18, esse domingo que passou, a qual me chamou muito a atenção sobre o tema, o livro que estamos estudando com a classe da juventude na De Vila Guarani. Ela tem como tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão dos nossos dias. É uma lição que chama muita atenção nos dias de hoje para a juventude e, por que não dizer, também para a igreja também, né? Visto que o livro de Daniel também traz as mensagens escatológicas, mensagem genuína que fala sobre também a volta de Jesus, né? Fala das profecias bíblicas, a qual ocorrerá sobre o arrebatamento da igreja, e fala da nossa atenção, né? Concernente à volta de Jesus. E Daniel é um exemplo vivo de um jovem separado para a obra do Senhor, juntamente com seus amigos de oração. E nessa vida que nós vivemos hoje, nós precisamos ter pessoas que também são nossos amigos nas horas mais difíceis, amigos de oração, e com certeza a nossa segurança está em Deus, e também que nos capacita para ajudar outras pessoas. E também nessa caminhada cristã, nessa caminhada que nós passamos por aflições, sempre temos pessoas amigas que estão orando por nós. A lição que nós aprendemos nesse domingo agora do dia 18 de agosto fala com o tema assim: Deus, Ele abate o coração orgulhoso. O texto principal dessa lição está lá em Daniel capítulo 4, verso 37, a qual nos diz assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos Reis, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. No resumo da lição, ele trouxe um tema que fala assim, que nunca devemos nos orgulhar nas nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Então nunca devemos nos orgulhar daquilo que nós temos, do que nós adquirimos, um dom, uma facilidade de comunicação, uma facilidade para cantar. Nunca devemos nos orgulhar dessas capacidades que nós temos, mas sim devemos agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por aquilo que Deus nos concedeu a nós. Nessa lição aqui, nós vemos que a soberba, ela precede a destruição. Deus, ele se opõe também aos orgulhosos, lá no livro de Tiago, capítulo 4, e no verso 6. O orgulho do homem também, Deus o abaterá. E devemos, então, já que a soberba nos traz a destruição, já que Deus se opõe aos orgulhosos, já que o orgulho do homem o abaterá, então devemos nos revestir da humildade. Nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 5, e no verso 5, quando nós mencionamos lá na lição, ele nos trouxe um versículo que diz bem assim, 1 Pedro capítulo 5, e no verso 5, nos fala assim: jovem, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois a Escritura Sagrada diz: Deus é contra os orgulhosos,
mas é bondoso para com os humildes. Até a palavra de Jesus, ele falava assim, que ele é manso e humilde de coração, né? Nós devemos então aprender com Jesus o caminho da humildade. Então aqui fala que Jesus é o exemplo de humildade. Lá no capítulo 2 e no verso 5 de Filipenses, ele fala assim que Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele é Deus, mas ele se despiu de toda a sua glória para fazer a vontade do Pai. Ele fala assim o versículo 2 e verso 1 de Filipenses. De Filipenses capítulo 2, verso 1. Por estarem unidos em Cristo, nós somos fortes. O amor dele nos anima e vocês participam do Espírito e também são bondosos e misericordiosos um para com os outros. Então peço que me deem grande satisfação de viverem em harmonia, tendo em mesmo o amor, estando unido em alma e mente. Não façais nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmo. Nós devemos seguir esse exemplo de Jesus, que fala aqui no versículo 4: ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tem em vós o mesmo sentimento. Aqui fala do sentimento de Jesus, que ele fala assim, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum ao do ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a sua morte. Então, para que não seguir o exemplo de Jesus? Ele nos deixou o exemplo de que da forma que nós devemos ser. Traz aqui um exemplo aqui também nessa lição do rei Nabucodonosor, que ele estava sossegado em sua casa, quando de repente ele se espantou e teve sonhos e imaginações em sua cama e visões na cabeça que vinham assim perturbá-lo. Então ele mandou chamar lá os reis, os sábios, as pessoas que estavam designadas a socorrer numa situação como essas, né? Como os feiticeiros, os astrólogos. E nós aprendemos na aula que nós exploramos bastante o capítulo 4 de Daniel, e nesse tinha um relato, tinha testemunho de uma soberba do rei Nabucodonosor, que levou a sentença, levou ele numa condições de insanidade, fazendo viver igual um animal selvagem por um tempo conhecido como 7 anos. Durante 7 anos ele viveu ali como um animal selvagem. E ao fim desse período, Nabucodonosor experimentou uma profunda transformação. Ali ele reconheceu a soberania do Deus Altíssimo. Nesse capítulo 4, ele começou uma espécie de um pronunciamento assim oficial, para reconhecimento de todos. Ele declara no capítulo 3 o quanto é grande os sinais de Deus, poderoso, as maravilhas, o seu reino é o reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Mas contudo nós vimos ali que ele reconheceu a grandiosidade de Deus pelo rei e Deus somente depois de experimentar uma dramática situações que ali ele narra no capítulo 34, que nós lemos lá no texto principal, que ali ele exaltava a Deus, glorificava o rei,
de todas as suas obras são verdadeiros, seus caminhos, seus juízos, e pôde eles humilhar os que andam em soberba. Aqui teve uma satisfação momentânea, depois de repente veio um sonho que assim o perturbou, e ele convocou aquelas pessoas para dar a interpretação do sonho. Mas aquelas pessoas, elas não tinham nenhuma capacidade de assim desvendar o sentido, o porquê daquele sonho. Então existia uma pessoa lá, a conhecimento de todos, que era diferente, que era Daniel, e ali se falava que ele tinha um espírito de um ser divino. Diante das dificuldades, então, é sempre assim. Pode a pessoa não acreditar em Deus, não acreditar em nada, mas porém, quando vem um momento de dificuldade, a primeira pessoa a ser chamada é um cristão. Quando assim é para orar para um enfermo, quando é para orar uma situação adversa, a primeira pessoa a ser convocada é um cristão, é um servo de Deus. Por isso nós temos que estar sempre preparado em oração, em consagração, para que assim o Senhor, no momento oportuno, no momento certo, venha nos usar, assim como Deus usou Daniel para interpretar aquele sonho de Nabucodonosor. O sonho que ele teve era de uma árvore frondosa que crescia cada vez mais até chegar ao céu. As suas folhas eram belas, davam muitos frutos. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela, os pássaros faziam ninho em seus ramos. O sonho surge, nesse sonho surge uma sentinela, um anjo que descia do céu, a qual dava a ordem para cortar a árvore, e fosse assim derrubada, deixando somente o tronco e as suas raízes preso com ferro de bronze. Ele deveria ser molhado como o orvalho do céu, e viveria ele como os animais selvagens durante 7 anos, e teria a mente de um animal selvagem ao invés de uma mente humana. Até onde chega quando a pessoa tem em seu coração soberba, o orgulho? Eu já tenho tudo, para que servir a Deus? Para que ir para a igreja? Sendo que eu tenho uma vida já, uma vida boa, agradável a mim. Mas porém o que Deus queria de Nabucodonosor, que o nome dele, não o nome de Nabucodonosor fosse exaltado, mas o nome de Deus fosse glorificado. Então teve lá a interpretação do sonho ao rei e também um aconselhamento a ele. Daniel ali agiu com muita prudência. Depois de ouvir esse relato, Daniel ficou bastante estarrecido durante certo tempo. De certo que até mesmo o rei tentou assim tranquilizar. Porém, sabia o significado do sonho e possivelmente estava preocupado com a sua declaração e interpretação. Mesmo para comunicar a verdade, é preciso ter uma prudência e saber de uma forma adequada de se expressar. Então, agindo com aquela cautela, Daniel passou a contar essa interpretação ao rei. A árvore majestosa, ela tinha uma simbologia de formosura, grandeza, poder, riqueza. Realmente, esse rei governou no período de 605 a 562 a.C. e foi um reino bastante poderoso na história da Mesopotâmia. Daniel foi enfático em dizer
que a árvore era o próprio rei. Olha o tamanho da árvore. E essa árvore era o próprio rei. Então veio ali o juízo divino. O semblante do rei com certeza ficou caído quando veio essa interpretação. O seu reino estava tendo seus dias cortado. Isso porque a árvore deveria ser cortada, deixando somente o tronco e as suas raízes, presa num ferro de bronze. O verso 15 mostra que a intenção não era a destruição completa do rei, mas sim dando uma oportunidade para se converter e reconhecer o rei, o Salvador, que vive e reina para todo sempre. Então, esse versículo aqui que é lido aqui, não era para uma destruição total, não. É para um reconhecimento que Deus é o Senhor, que vive e reina para sempre. E ele, então, chegou a parte do vivendo entre os animais. Daniel diz ainda que o entendimento do rei seria afetado. Durante 7 anos, ele estaria vivendo na situação que ele estava, com um tipo de insanidade. E o conselho que Daniel deu era, e percebemos que Daniel não se limitou em explicar o sonho, o sentido desse sonho. Ele também aconselhou o rei a deixar a sua soberba, a renunciar aos seus pecados. O Senhor considerou essas falhas tão graves que o rei teria que passar por um período de disciplina, comendo com os animais do campo. Daniel era um conselheiro de valor e não estava preocupado em satisfazer o rei, mas de manter mas sim de fazer a vontade de Deus. O rei, para manter o seu cargo, Daniel, voltando aqui, né? Daniel, ele não quis fazer a vontade do rei, melhor dizendo, para ter o seu cargo, razão pela qual ademoestou Nabucodonosor sobre o seu vício e seu caráter. Tinha lá uma pessoa que Deus usou para ajudar o rei Nabucodonosor, e os amigos sempre, quando são nossos amigos, sempre falam a verdade, né, para nós, para que a gente não venha cair em desgraça, né? Então Daniel foi usado não somente como um grande servo de Deus para a interpretação do sonho, mas sim um amigo que soube aconselhar outra pessoa. Deus, ele, como nós vimos aqui, ele abate o orgulho. Deus, ele detesta pessoas orgulhosas. E ali, nesse capítulo, o rei, ele teve uma atitude: reconhecer a grandeza de Deus. E nós devemos ter essa mesma postura. A postura de Daniel naquele momento era entregar de uma forma íntegra a mensagem divina ao rei. Aqui fala das necessidades que devemos pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma missão grande na face da terra. Quem tem essa sensibilidade, quem tem essa humildade, o Espírito Santo, ele começa a habitar, ele começa a nos usar para falar do amor de Cristo para pessoas que vivem dessa forma, pessoas orgulhosas que não querem saber de Jesus, que não querem saber do Evangelho, mas no momento certo tem lá um servo de Deus, um Daniel, para falar das coisas que hão de acontecer, porque há um Deus que revela o oculto e o escondido, o que vai acontecer. Em conclusão,
A história pessoal de Nabucodonosor nos oferece uma poderosa lição sobre as consequências da arrogância, da exaltação diante da majestade do Todo-Poderoso. Ela destaca a suprema soberania divina sobre toda a criação, lembrando-nos de que nenhuma criatura pode rivalizar-se com a glória de Deus. O episódio ilustra a capacidade da misericórdia, da justiça divina e de redimir o ser humano arrependido, revelando a esperança da transformação e da restauração para qualquer pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por essa lição que o Senhor nos concedeu e entendemos que devemos estar na presença de Deus e aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que estás no céu, aqui estamos, Senhor Deus, diante da Tua presença, grato por essa lição que o Senhor nos concedeu, por esse momento, Senhor, de meditação naquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, que possamos, Senhor, viver em humildade, que possamos viver diante da Tua presença, dando lugar, Senhor Deus, ao Teu Espírito Santo, Pai, e esquecendo, Senhor Deus, o nosso eu, esquecendo, Senhor, o nosso orgulho, Pai, e se movendo, Senhor, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Venha nos guardar dos momentos ruins, dos momentos maus, Senhor, dos dias maus, e protegendo, Senhor, a nossa casa, protegendo, Senhor, as nossas vidas, Pai, para a glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.